Do tronco bruto nasce bem mais que um transporte para os pescadores, mas também uma arte ancestral que supera o tempo e simboliza a resistência da cultura do povo caiçara, que pode ser vista por todo canto de Caraguá. No episódio de hoje do Cultura por Todo Canto, vamos conhecer Baguinha, um artesão que, através da habilidade de suas mãos, extrai de um tronco bruto a canoa caiçara, também conhecida como canoa de um pau só, uma arte que vem de família, que passa de geração para geração. Quando eu era moleque, eu não acompanhei muito meu pai, porque na época eu tinha 14, 15 anos, 13, 14 anos, eu vi meu pai fazendo, só que o meu pai ele não deixava a gente mexer com a ferramenta dele, porque a ferramenta é perigosa, eu como moleque não poderia mexer com as ferramentas dele. Aí a gente olhando mais ou menos, aí com o tempo eu comecei a pegar uns toquinhos de madeira pequeno e a gente foi fazendo. Saiu uma tortinha aqui, uma tortinha ali, aí a gente foi aperfeiçoando. Aí depois que meu pai faleceu, ele tinha um sonho, né, que eu sempre falo com o pessoal. O sonho dele era deixar uma canoa de herança para mim e para o meu irmão mais novo, mais velho que eu e o Miguel, sendo que é os dois mais novos da família. Aí ele acabou adoecendo, teve um problema sério de saúde e faleceu e não conseguiu realizar esse sonho dele. Aí você fica focado naquilo, entendeu? Falar, caramba, meu pai não conseguiu, então eu vou me aventurar. Então as primeiras madeiras que eu consegui, eu fui já batalhando. Fiz uma de 2 metros, uma de 3 metros, daí fui aumentando o tamanho dela e foi saindo. E a gente chegou onde está chegando hoje, entendeu? Ele compartilha como era o passado, uma Caraguá bem diferente. A tradição era outra. Vamos supor, o pessoal saía pescar o peixe, hoje se põe em freezer, antes não. Você colocava um pedacinho de madeira aqui, fazia as firinhas de peixe, e os pescadores saíam, batiam em casa, entendeu? Você não precisava sair para box, para comprar, para peixaria. O cara batia, ele já tinha os fregueses. O certo que gostava do peixinho, então vai ficar hoje, o pessoal vendia. Era assim, era outra coisa, cara. Era uma... Para você ter uma ideia, época do verão, que o verão era quente, os pescadores lá o pessoal ali do Ipiranga, quando esquentava muito, eles não aguentavam o calor dentro de casa, todo mundo ia dormir na praia. Você reunia a família lá, cada um trazia o lençolzinho, punha um radinho de pilha lá, e ali eles acendiam o foguinho para esquentar um café lá, eles dormiam tudo na praia. A brincadeira naquela época era copiar o que se via no mar. As grandes canoas pesqueiras inspiravam as miniaturas, que era a diversão da criançada. A gente era moleque, a gente fazia as canoinhas, a gente colocava lá, a gente até competia, cada um fazia a canoinha da maneira que fazia, aí colocava um paninho nela e o vento levava, entendeu? Era uma corridinha de canoa, um pedacinho de rede, a gente armava, pegava um paratezinho assim e a gente ficava tudo contente, né? Puta, consegui pegar um, sabe? Não tinha videogame, não tinha celular, não tinha nada. Então o que acontece? A vida da gente era aquilo, era tudo envolvido naquilo que os antigão faziam. Era chegada, então você não embarcava em canoa, você não podia, não tinha idade para aquilo. Mas a gente se vivia vendo uma canoinha, então a gente fazia, entendeu? É a mesma coisa que um caminhoneiro que sai e fica vários dias fora, mas o filho dele tem um caminhãozinho que fica brincando dentro de casa. Com o passar do tempo, as canoinhas de brinquedo deram lugar às de tamanho real. Eu comecei então, a primeira que eu fiz, acho que eu fui com 22 anos, já tô com 65, então já faz tempo que a gente... É aquilo que eu tô falando pra você, é aperfeiçoar. A gente não... Já fiz 8 canoas navegáveis, né? Mas não deu para fazer mais, porque você não tem madeira. Entendeu? Então é muito tempo para pouca canoa. A cada golpe do machado, a vibração do tronco simboliza a transformação. Pouco a pouco, a madeira bruta vai ganhando forma e anunciando sua nova função. Um trabalho totalmente manual e artesanal. São dias para chegar no resultado desejado. O pessoal pede para a gente fazer na moda antiga, né? Que era a moda da cultura mesmo, o machado, enxó e assim vai. Mais na mão mesmo, mais na parte artesanal, leva uns 20 dias para você deixar ela acabadinha em ponto de lixa, para você lixar ela para pintura. Então uns 20 dias, menos é difícil. Para quem acha que se trata apenas de trabalho bruto, vai bem além. Existe uma lógica, um conhecimento que vem dos ancestrais. Negócio prolongado, não é um negócio que você faz, eu vou fazer. Não, existe uma ciência. Dependendo da grossura da tora, um comprimento,
é uma largura, entendeu? Tem o jeito certo de fazer, tem uma medida para fazer. Não é o negócio de você achar madeira e cavocar e falar que é uma canoa. Não, ela tem uma ciência, entendeu? Um trabalho árduo, mas que no final vale muito a pena. Você está fazendo a canoa, nossa, sofre. Mas quando você vê a canoa pronta, que você vê ela boiando, é gratificante. Peças que duram por anos. A matéria-prima usada e os cuidados são determinantes na vida útil. Vai de madeira para madeira. A gente vai falar em Jequitibá. Jequitibá tem canoas que ela dura século, cara, entendeu? Então tem madeira, tem canoa hoje que a gente conhece que dura 100 anos aí, 200 anos quase. Vai muito da forma que você vai tratar ela, entendeu? Tá sempre arrumando, tá sempre embaixo, sempre dando um jeitinho de deixar ela bem, entendeu? Agora, se deixa ela no sol, na chuva, então o tempo desgasta ela. Igual a Purubu, por exemplo, é um tipo de madeira que você largar ela tá com a boca para cima, a água doce começa a infiltrar nela. Se você não tá de olho nela, ela começa a desfarelar, daí ela perde a canoa. Muitas são as madeiras que podem ser usadas na fabricação da canoa, mas com as mudanças na legislação para a preservação ambiental, a matéria-prima está escassa. O meu pai, na época, ele usava muito o guanandi, ele usava o jequitibá, que é uma madeira nobre, enfim, todas as madeiras são proibidas hoje. Jequitibá, timbuíva, ingá, tem vários tipos de madeira. O guapurubu, que a gente usa como uma madeira mais tradicional daqui, mais fácil de trabalhar com ela, entendeu? Mas as madeiras mais de lei mesmo, a jequitibá, o angelim também, são madeira boa também para canoa, mais durável. Tem várias madeiras. O problema é conseguir uma madeira dessa, uma matéria-prima dessa para fazer uma canoa hoje, que infelizmente o meio ambiente não deixa você tirar mais. Então, por causa disso, a cultura em si está se acabando por falta de matéria-prima para fazer a canoa. O artesão conta que a luta é para que algumas madeiras sejam liberadas e a cultura possa continuar. Inclusive, a gente pede muito que o pessoal liberasse as cachetas para a gente fazer, porque a cacheta é uma madeira boa para fazer esse tipo de coisa. Fica uma canoa leve, uma canoa boa para você trabalhar com ela, uma madeirinha boa para você trabalhar com ela. E é uma madeira que você corta o pé dela, ela não é igual um palmito, entendeu? Que você corta, ela morre. Você vai cortar uma vara dela e ela vai continuar crescendo, ela vai continuar viva, ela não morre. Então, é uma madeira que o pessoal usa muito para artesanato. Chama até de tamanco, o pessoal antigamente fazia muito tamanco com esse tipo de madeira, que era leve. Então os caras faziam a sola do tamanco e depois faziam um corinho lá e faziam o tamanquinho dela. E foi proibido também. Então, cada dia mais a cultura está sendo difícil de ser levada adiante porque você não tem matéria-prima mais. Um grande receio é a cultura se perder e se tornar apenas histórias do passado. A cultura caiçara, enfim, ela está se perdendo por quê? Umas porque você não consegue a madeira mais. É um princípio mais, né? E outra porque os filhos do pescador mesmo também já não se interessam em fazer mais. Enfim, o pessoal já não... Eu faço canoa aqui, tem o Renato que faz em Ubatuba e tem um rapaz aqui, o Evaldo, que faz em São Sebastião. É os três que eu conheço. Eu acho que terminando esses três aqui, a cultura está indo embora, entendeu? Não está ficando ninguém que fala para abraçar a ideia e vamos continuar, vamos tentar ver. Porque esse é um tipo de coisa que você não aprende em escola, esse tipo de coisa. Você aprende olhando, você aprende vendo como é, como é que tira, como é que... Você tá entendendo? E porque você gravou na cabeça como que é, também ninguém tira da sua cabeça mais. Para quem há tanto tempo é guardião desta arte, ela tem um grande significado. A canoa caiçara, gente, foi o princípio de tudo aqui em Caraguá. É uma coisa que o pessoal esquece, sabe? Então a cultura caiçara hoje, camaroeiro e tal, começou-se numa tradição lá embaixo, sabe? Então foi ali. Então a canoa caiçara pra gente tem muito, representa muito pra gente. É igual eu sempre falo, né? O Uber precisa de um carro para ganhar o dinheiro dele, o sustento dele. O caiçara precisava da canoa dele para fazer o ganha-pão dele. Após muito trabalho, então vem a recompensa. Ver aquilo que a natureza oferece de forma bruta se transformando, dançando pelas águas e levando nossa cultura por todo o canto do mar.